Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar, nós vamos refletir um pouco sobre uma fruticultura mais racional, ou seja, como nós podemos fazer fruticultura de uma forma inteligente, economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Ou senão vocês vão na sigla do ESG, tem muito a ver também. E por que dessa reflexão, jovem? Porque ao longo desses dias eu me deparei com muitas visões diferentes sobre do que é agricultura, sobre o que é fruticultura. E a partir dessas visões diferentes eu comecei a refletir do que eu considero uma fruticultura de excelência, que a gente consegue galgar, buscar esses níveis aí que a sustentabilidade pede, o que a sociedade pede da fruticultura, da agricultura de uma forma geral. E uma coisa que sempre vem na minha cabeça é a racionalização dos recursos. Então, eu usar isso de uma forma mais inteligente, mais eficiente, obtendo o melhor de cada técnica. Então, daí eu já trago um pouco do que é minha visão de agricultura, de fruticultura ainda relacionada ao manejo. Eu sou muito partidário da integração de técnicas. Mas, Tatu, o que seria essa integração? Bom, eu tenho um leque de pacote tecnológico disponíveis para estar utilizando. Nós ficamos muito ali. É agricultura convencional, agricultura orgânica. Não, eu faço biodinâmica. Eu faço natural. Eu faço a agricultura plânica. E aí assim vai. E a gente fica subdividindo as técnicas de manejo de formas a atender o gosto pessoal ou algo que eu considero melhor. E do meu ponto de vista, eu como técnico, como um pesquisador da área, um técnico que atua até como produtor rural, eu não estou muito interessado com as ideologias de cultivo, vamos dizer assim, para usar uma palavra da moda. Eu estou mais interessado em como eu vou fazer isso de forma que eu transforme meu recurso econômico de uma forma melhor, ou seja, eu gaste o mínimo possível e tenho o maior resultado. Da mesma forma, como eu posso aproveitar da mão de obra de forma que ela seja eficiente, o trabalho seja prazeroso para ela, não seja um trabalho desgastante. Trabalho na agricultura é um trabalho que exige muito do físico da pessoa, então trabalhar nesse solzão que está aí, ou às vezes trabalhar com um certo nível de umidade é desconfortável e não é agradável. Então como que eu consigo fazer com que os recursos humanos envolvidos na produção de fruta estejam numa condição ideal de trabalho e que consigam desempenhar isso com conforto e recebendo o que devem ou até mais. Tem esse viés econômico da parte social. E, sem sombra de dúvidas alguma, como eu faço a minha fruticultura de uma forma que eu potencializo os recursos naturais ali, tanto os já existentes e como os que eu vou empregar, o que eu posso trazer de estratégias de manejo, de uma forma sempre que eu estou conservando o ambiente e melhorando ele em algum aspecto. Os agroecossistemas são sistemas dinâmicos que têm uma vertente econômica, de fixação de mão de obra, de superávit de produção. E disso a gente não tem problema. Dentro do agroecossistemas eu tenho várias visões. Eu tenho de subsistência, eu tenho um de foco no pequeno, eu tenho um de escala comercial grande e assim vai, assim como empresas micro, pequenas, médias, grandes e gigantescas, os blue chips, os unicórnios, a vida, o agroecossistema pode se dividir dessas formas. Vai muito de acordo com o que eu quero dele, qual é a proposta que eu tenho de manejar. A única proposta que não é aceitável no agroecossistema é que ele tenha produtos negativos. E aí eu puxo o podcast número 11, onde eu falo de ambientes produtivos, o que é uma visão de uma fruticultura bem montada, pautada em produtos positivos, em qualquer esfera que o negócio, que o agroecossistema fruta se encaixa. O que eu não posso aceitar é um agroecossistema baseado em fruticultura que vai degradar o meio ambiente, vai produzir coisas de má qualidade. Eu estou gerando prejuízo econômico ou social para o local onde eu estou. Eu estou explorando as pessoas de forma indevida. Isso aí não é aceitável. A gente sempre quer produzir ou conduzir de uma forma que tenha um crescimento, uma estabilização, uma manutenção de coisas boas ali no ambiente. E por que
porque a gente sempre pega nesse ambiente de aumentar, né? Esse viés, sempre eu quero mais, sempre eu quero melhorar. Porque sempre é possível, são muitos aspectos envolvidos na produção de alimentos, na produção de frutas, não é diferente. Então eu sempre tenho algum ponto que eu consigo melhorar, que eu consigo melhorar os meus indicadores, as métricas ali, tanto nos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Sempre é possível. O que acontece é que muita gente não tem uma visão holística da agricultura, da fruticultura, e aí eu começo a botar o meu ponto do que é uma fruticultura mais racional, porque eu tenho de ter uma visão do todo. O todo é importante no contexto. Nas ferramentas de manejo eu vou subdividindo cada etapa ou cada categoria, mas o objetivo final é um só. Então eu tenho de ter uma visão holística. Nós temos muito e fomos muito educados a ter uma visão mais para o lado econômico, ou dependendo da pessoa, do grau de empatia, mais do lado social, ou dependendo do nível de engajamento, só olha o lado ambiental. Nós temos de olhar sempre o todo. E nesse todo, voltando lá para o começo, depois dessa viagem aqui, eu tenho as técnicas de manejo. O manejo é muito pobre se eu me ater só ao manejo, entre aspas, convencional. Porque, entre aspas, jovem, se a gente for refletir e dar uma viajada boa, o que era o convencional antes? Uma agricultura mais natural, se aproveitando dos recursos naturais, mais diversificada. Isso é uma agricultura que deveria ser a convencional. Uma agricultura tipo índio ou igual aos nossos antepassados. O que nós chamamos de agricultura convencional foi criado a partir do desenvolvimento industrial, né? E a gente substituiu muitas das práticas para simplificar e facilitar o sistema. Isso tem todo um peso e todo um mérito na nossa sociedade. Foi os adubos químicos, os defensivos, as estratégias, os hormônios ali isolados, como a gente conhece as moléculas, para usar, facilitar a vida de quem está no campo, principalmente, e baratear custo. Então, por isso que eu sempre faço essa ressalva do entre aspas do que é convencional, ok? Mas eu tenho um leque de ferramentas dentro da nossa agricultura convencional. Os adubos solúveis são excelentes, os foliares, hormônios. Então eu tenho muitas ferramentas de manejo. Quando eu começo a pegar as outras modalidades, né, também entre as de agricultura, de fruticultura orgânica, com o peso dela sobre solo, os de insumos, as rotações de cultura, a biodinâmica com as épocas certas de fazer, questões de fases da lua, alguns preparados, né, que nada mais os preparados nada mais que são adubos. Só que eu preparo na propriedade, ou tenho uma forma de preparo que eu uso resíduos animais, vegetais, e não vai mudar muito no adubo químico na hora de usar. A diferença é a mesma coisa de eu comprar um remédio na farmácia e tomar um chazinho. O remédio é algo mais purificado, mais isolado, a gente sabe, tem certeza da molécula. O chazinho, com certeza, tem o princípio ativo para me ajudar e mais um monte de coisa. Os materiais orgânicos ou a base de resíduos seguem o mesmo conceito. Mas a gente trazer as questões da diversidade, isso é fato. É incontestável que eu preciso ter diversidade na produção. Então eu preciso enriquecer o pomar com o quê? Com outras plantas, com outros micro-organismos, insetos, animais, né? Então isso vem. E numa agricultura racional, com essa visão holística, o que nós queremos? É pegar o melhor de cada técnica e integrar. A gente fazer uma agricultura integrada, que é mais holística em relação à palavra integrada. Nós pegarmos a produção integrada, nada mais é que o quê? A normatização, a relação de boas práticas agrícolas, que aí começa a misturar as coisas todas. Então, no meu ponto de vista, no conceito do Tatu, uma agricultura moderna, inteligente, racional, ela pauta por isso, eu pegar o melhor de cada técnica e eu adaptando, porque cada propriedade, cada talhão, cada ambiente, ele tem uma cara, tem uma forma, e eu vou ter uma estratégia de manejo diferente. Então eu vou abolir o químico, o defensivo químico, no meu ponto de vista não devo. Então eu não uso as biocaudas. Eu falei, também não estou falando isso. A gente tem os momentos certos para a situação que está tendo. Sempre trabalhar no preventivo, no enriquecimento, na diversidade, nos controles naturais é muito melhor, muito mais fácil. Mas em algum momento eu preciso uma injeção da veia, de uma ação de choque, de uma ação corretiva pontual, depois eu retrabalho as outras partes. Então a agricultura racional visa isso. Hoje a gente está em pauta muito a agricultura regenerativa, que ela visa recuperar
esse potencial do agroecossistema e principalmente na supressividade dele e na resiliência. Então, com técnicas, com enriquecimento de biodiversidade, a gente vai melhorando isso, trabalhando, dependendo menos do manejo de uma linha só. Ou seja, não é só orgânico. Eu uso estratégia do convencional, eu uso estratégia do natural para eu conseguir um ambiente muito rico, muito melhor, que vai se regenerar e depois vai se manter, que está o conservativo na jogada aí. Quando a gente fala em agricultura regenerativa, eu não posso esquecer que eu tenho de regenerar e conservar o que eu regenerei, que aí sim o ambiente sobe de patamar, eu tenho um cultivo, um pomar maravilhoso. Então o que vem dessa reflexão, jovem? Nós temos de pensar na situação como um todo. É muito mais interessante eu ter recursos, eu ter ferramentas para o manejo do que eu excluindo por alguma ideologia mal formada ou por um radicalismo ideológico dentro da agricultura e eu perder as opções. Quando eu já vou de mente aberta, com uma visão holística, é muito mais fácil, muito mais tranquilo eu trabalhar com as diversas ferramentas que eu tenho e a gente vai ver que aí começa a bater o econômico, o social e o ambiental. A conta começa a fechar, a gente consegue atingir esse objetivo. Muita gente fala que isso é utópico. Lógico, é utópico. A gente chegar nos 3 níveis, tá no suprassumo do sumo, é muito difícil, mas a gente consegue aumentando. E cada época a gente vai trabalhando uma coisa. Então, a agricultura racional, a fruticultura racional, ela visa uma integração de técnicas. A gente vai usar o melhor de cada um, na hora certa, no momento certo e de uma forma eficiente. Eu vou pautar para isso. Então, nós sempre vamos trabalhar no preventivo, favorecendo a biodiversidade, o enriquecimento da área, então, por meio de rotação de culturas, os adubos à base de resíduos, mas também eu vou trabalhar com a parte química. Eu posso fazer uma complementação de adubação com um sal químico, com um óxido, com um sulfato. Eu estou precisando de um cálcio ali porque os frutos estão rachando, então parte para o químico. O pegamento de flor está muito ruim, vamos fazer uma adubação de boro foliar para estar ajudando. Não consegui controlar uma praga, vamos no químico. Não consegui prevenir. Então, é as opções que a gente tem. Nós usarmos todas as ferramentas que nós temos na fruticultura de uma forma integrada e racional, sem abuso de um lado ou do outro, a gente consegue uma agricultura e uma fruticultura de excelência que todos os elos da cadeia vão estar usufruindo dos serviços que ela presta. Beleza? Vamos já ver, a reflexão é essa aí. Eu acho importante às vezes nós pararmos um pouco de pensar só na técnica e refletir um pouquinho, ok? Então agradeço vocês terem escutado até aqui. Peço que, se vem curtindo o trabalho do Tatu, avalie bem nos agregadores de podcast. Quase todos têm um sistema de avaliação. Isso é importante para o Tatu estar entendendo o que trazer de conteúdos para vocês. Então fique à vontade para mandar mensagem no Facebook, no Instagram, no TikTok, no e-mail, no LinkedIn, onde vocês me encontrarem aí. Eu vou ficar muito feliz de estar trocando ideia com vocês. Beleza? Então é isso e até semana que vem.